dos reis, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença está a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. Tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. És meu refúgio, minha fortaleza,
trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos
precisa não. Vamos orar? Querido Pai, nós estamos na Tua presença nesse fim de tarde, início de noite, rendido aos Teus pés. O Senhor chamou e nós ouvimos. Como acabamos de ouvir nessa música, não há muito para onde fugir a não ser para os Teus braços. E por isso nos rendemos. E aqui estamos diante da Sua presença para dizer isso. Que o Senhor realize nesta tarde a obra de mudança, de transformação que necessita ser feita em nossa vida. Nos entregamos a Ti e pedimos a Tua companhia aqui nesse lugar, nesses minutos que ainda passaremos aqui contigo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Espaço Novo Tempo, esse lugar que é preparado exclusivamente com alguns objetivos, e um deles é que semana após semana você tem um encontro real com Deus. O Espaço Novo Tempo é um lugar onde nós vamos conhecer pessoas novas. Espaço Novo Tempo é onde nós vamos ouvir música boa. Espaço Novo Tempo é um lugar para você chamar de seu. Portanto, seja muito bem-vindo a esse lugar. Eu vou pedir para você cumprimentar quem está do teu lado. Diga para essa pessoa que é muito legal ver essa pessoa aqui. Quem sabe quem está do teu lado você já cumprimentou, mas quem sabe atrás ou na frente, fale com essa pessoa aí. É muito legal ter você aqui hoje. É muito bom. A nossa série, a série Encontros, dá continuidade hoje, o terceiro episódio. E eu venho hoje, o último episódio, a última semana, vocês tiveram aqui o pastor Maxwell, não é isso? E hoje eu retorno depois de uma viagem no último fim de semana que eu fiz para São Paulo. E aí eu volto como nova criatura, né? Novos óculos, que agora eu estou enxergando tudo direitinho. Agora eu consigo enxergar cada um de vocês aí sentados. Posso ver muito bem. Na outra semana que eu estive aqui eu não via ninguém, confesso. Eu só olhava assim, mas não via ninguém. Hoje eu vejo. Hoje eu estou com óculos novo, barriga nova. O pessoal ali reparou: pastor, você está engordando, né? Eu falei: a camisa já está preenchendo um pouquinho mais. A barriga está aqui. Mas isso é constrangedor, que o abdominal vai ter que pegar forte esses dias aí. Mas enfim, eu estou feliz de estar de volta com vocês. A série Encontros continua. E nós chegamos hoje no terceiro episódio. Então vamos mostrar um pouquinho do que já vimos até aqui. O resumo da nossa série até esse momento. Nós falamos aqui que alguns encontros, no primeiro episódio falamos que alguns encontros marcam mais do que outros encontros. Por quê? Porque mesmo sendo encontros rápidos, nós temos uma coisa que é chamada de memória seletiva. A nossa memória é capaz de selecionar ou distinguir aquilo que foi bom para a gente e guarda isso com mais carinho, e aquilo que não foi tão bom, ela não faz questão de guardar com muito carinho. Ela vai esquecendo, deixando de lado, até que aquilo seja esquecido completamente. E aquilo que são boas lembranças vão ficando. E mesmo em encontros rápidos, mas que tenham sido bons para você, isso vai ficar muito tempo na tua mente. Por isso, alguns encontros marcam mais que outros. Nós vimos aqui também nesse mesmo episódio, no primeiro, sobre a história do endemoniado que se encontrou com Jesus, endemoniado Gerazeno. O endemoniado era desprezado e abandonado por todo mundo, vivia no cemitério, a família não queria mais saber dele, e no final das contas nós vimos que Jesus enfrenta uma tempestade para um encontro rápido, porque a história relata que Jesus enfrentou uma tempestade, cura o endemoniado, volta para o barco e volta para casa. Ele só se encontra com ele. Mesmo um cara sendo desprezado, abandonado por todo mundo, Jesus faz questão de ter esse encontro para transformar a vida desse rapaz. Mesmo um encontro rápido, foi capaz de transformar a vida daquele menosprezado para sempre. Nós vimos na última semana um encontro de vida, um encontro que Jesus teve com a filha de Jairo. E esse encontro com a filha de Jairo, ele é um pouco diferente dos outros, porque, na verdade, quando Jesus encontra com a filha de Jairo, na verdade já nem era mais um encontro, ela estava morta.
Ela não podia ver nada. Mas quando Jesus fala com ela e impõe a mão sobre ela, traz ela de volta à vida, é mais ou menos o que acontece com a nossa vida também. Quando Jesus se encontra com a gente, Ele traz de volta sentido para a nossa vida. Traz nossa vida de volta. E hoje nós vamos falar do terceiro encontro, o encontro que muda. Por falar em mudança, eu queria mostrar algumas das que aconteceram comigo. Esse sou eu. E não dá para ver muito bem, porque essa é uma foto assim, que é uma foto de uma foto. A minha mãe pegou uma foto e tirou a foto da foto. Esse sou eu tinha menos de 1 ano, e depois de alguns meses eu fiquei mais ou menos assim, né? Brincadeira, esse é meu filho, para quem deve estar pensando, nossa, que isso, a foto. Não, esse é meu filho. Mas eu queria mostrar mesmo, não tem muita diferença, né? Como meu filho parece comigo. Importante ter saúde. Mas algumas mudanças que aconteceram comigo. Esse sou eu, com uns 4 ou 5 anos. O cabelinho um pouquinho mais claro e orelha tinha de sobra, né? Mas enfim, dá lá o garotinho, eu tinha uns 4 ou 5 anos. E aí quando eu tinha 10, eu era mais ou menos assim, era um pouco mais traquina, um pouco mais travesso, dava para ver, né? Isso era a foto da formatura da turma ali da 4ª série, que hoje acho que chama de 5º ano, né? A turma da 4ª série, e era para ficar sério, mas olha a galera ao meu redor, tá todo mundo rindo. Eu tinha uns 10 anos aí, aqui a coisa foi piorando, né? Sabe, percebendo? A coisa foi piorando, acho que eu tinha aqui uns 15 ou 16 anos, não sei. O cabeleireiro passava fome, porque eu não ia lá cortar o cabelo. Aqui já era um garoto sonhador, estudante de teologia, olhando para o horizonte. Era só para fazer uma pose para a foto mesmo. Eu já era estudante de teologia nesse tempo, eu tinha 18 para 19 anos, eu estava entrando na faculdade. Aqui é quando eu estava saindo da faculdade, vai piorando, né? A situação vai piorando. Eu estava saindo da faculdade, ainda bem que a Paola já era noiva, nesse tempo não tinha como mais desistir, a gente já estava com o casamento marcado, ainda bem. Você vê que vai piorando a situação. E essa eu agora, essa foi uma homenagem que o pessoal fez no dia do pastor, dia 20 de outubro, para mim. Assim, eu estou malhando, mas o pessoal não pegou muito assim a realidade, é um pouco mais do que isso aí, né? Tá dando para ver aqui. Mas essa foi uma homenagem, na verdade é uma das fotos mais recentes. Como é que a gente consegue mudar chegando daqui para cá e essa transformação acontece? Nem parece a mesma pessoa, na verdade. Alguns detalhes, alguns traços mais marcantes ficam, mas as mudanças são drásticas e a gente percebe mesmo que as mudanças acontecem. E para alguns parece que o tempo faz muito bem, para outros nem tanto, como é o meu caso, mas é interessante que a gente vai mudando conforme o tempo vai passando. Mas o que eu quero falar hoje não é de mudança tanto exterior ou mudança física, mas é de uma mudança um pouco mais por dentro. Você ouviu que algumas pessoas às vezes chegam para a gente e falam assim, não, eu mudei e tal, mas na verdade não mudou nada? Você já viu que tem amigo que chega para você e fala assim, não, pode acreditar, eu mudei, mas de fato não mudou nada? Tem gente que passa isso mais ou menos, como é o caso desse rapaz, férias chegaram e eu só mudei de uniforme, que continua ralando, né? Outros dizem assim, não, eu mudei, prometo, pode confiar, mudei, mas não mudaram nada. E aí quando você vai ver as atitudes do seu colega, desse seu amigo, não mudou nada e você fica irritado com essa pessoa. Já viu? Tem gente que fala, não, eu mudei muito, amigo, você vai ver e tal. E no fundo não mudou nada. Você fica tão irritado que você olha para a pessoa e faz mais ou menos que nem esse garotinho aqui. Eu amo isso aqui porque eu faço muito isso. Ih, eu mudei. Não mudou nada, né? Não mudou nada. Eu gosto muito desse meme aqui, desse menino, muito, muito legal. Já viu? Esse aqui é da série Você Não Me Quis Assim, também não vem me querer quando eu estiver assim. Né? Quando eu estiver assim. Esse aqui é do Cristiano Ronaldo. Não me quis quando eu estava assim, também não vem me querer agora, que eu estou assim. Tem desse aqui também. Não me quis assim, também não vem me querer quando eu estiver assim mais produzido. E tem das cenouras. Não me quis assim, não me procure quando eu estiver assim. Que tem gente que só vai querer cenoura. Não, eu como cenoura, como. Bolo de cenoura, cobertura de chocolate. É uma beleza, mas não é bem disso que nós estamos falando. Você já percebeu que tem alguns encontros na nossa vida que às vezes são rápidos, às vezes nem tanto, mas algumas pessoas chegam na nossa vida e mudam a história da nossa vida? Já percebeu? Comigo aconteceu assim.
O ano era 2008. Eu tinha 18 anos, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Se você fizer as contas, vai perceber que eu reprovei um ano. Reprovei por malandragem, eu matava a aula na 8ª série. Minha mãe quase arrancou meu couro, chorou comigo também, mas eu reprovei. Chegou no terceiro ano do ensino médio, eu estava já com um planejamento todo traçado da minha vida. Eu tinha 18 anos, meu planejamento era o seguinte: vou fazer o vestibular da Federal, e aí eu vou fazer uma faculdade de jornalismo. Olha aí, eu ia fazer uma faculdade de jornalismo. Eu ia ser repórter da Novo Tempo, era o meu sonho. Eu ia ser repórter, vim parar para ser pastor do Espaço Novo Tempo, foi quase lá. E aí o meu sonho era ser repórter da Novo Tempo, me casar, ter filhos, e aí com 25 anos eu ia casar, 28 eu ia ter filhos, e aí lá para uns 30 mais ou menos eu ia estabilizar a minha vida financeira, tudo tranquilo, aí eu ia fazer teologia para ser pastor. Eu tinha um sonho de ser pastor, mas não assim tão abruptamente. Até que chegou lá na minha cidade um estudante de teologia. Ele estava estudando para ser pastor, ele estava já no terceiro ano, faltava um ano para a formatura dele. E ele estava num projeto de pregação lá na cidade, e eu era um dos ajudantes, um dos voluntários que ajudava ali, no programa todas as noites. Até que um dia ele chega para mim e fala assim: e aí, cara, você tem o sonho de fazer o quê? Eu tenho o sonho de ser pastor, mas não agora. Tá, uns 30 anos, por aí. Ele disse assim, é uma frase meio que batida, mas para mim fez muito sentido naquela hora. Ele disse assim: o que você sonha fazer hoje, não deixe para fazer amanhã. E isso assim, me chocou muito na hora, mas depois eu esqueci. Eu falei, não, ele não sabe, eu já tenho todo o plano. Vou fazer jornalismo, vou ser repórter da Novo Tempo, e aí depois vou casar, vou ter filhos, juntar uma grana, aí eu vou para estudar teologia. Estava todo traçado já. E aí chegou um período em que teria a prova para teologia, o vestibular para teologia. E ele me incentivou mais. E aí, cara, não vai fazer a prova? E eu disse, não, eu vou fazer a prova da Federal. Chegou o período de inscrição para a prova da Federal e eu não peguei a isenção para a prova. E na época, quem não pegava isenção tinha que pagar R$100 para fazer a prova, mesmo sendo da Federal. E eu não tinha R$100. E ele chegou para mim e falou assim, R$100 você não tem, mas 30 você tem para fazer a prova? Rapaz, 30 eu tenho. E eu fiz a prova, eu tinha uma semana até a prova. No momento que eu fiz a inscrição para a prova do vestibular, eu tinha uma semana e eu decidi estudar um pouquinho do que eu tinha em casa de material. E fui estudando e estudei, eu cuidava do meu irmão na época, tinha 3 anos. E eu me dediquei tanto aos estudos que teve um dia que eu cheguei da escola. O meu irmão do meio era quem cuidava no período da manhã. E aí ele bateu o ponto, foi para a escola e eu entrei. E eu fui tomar conta do meu irmãozinho, de 3 anos. Meu irmãozinho, todo dia a rotina era essa. Eu chegava da escola, colocava ele no banho, esquentava o almoço enquanto ele estava no banho, ali na banheira. E aí que terminava de esquentar o almoço, ia lá, pegava ele, dava banho nele, tirava ele da banheira e almoçávamos juntos. Acontece que nesse dia eu me dediquei um pouquinho demais nos estudos e deixei meu irmão lá na banheira, a banheira enchendo. E aí eu me lembrei, meu irmão, fui lá olhar o meu irmão já estava com água por aqui, assim. Mas enfim, fui estudando e por fim fiz a prova de vestibular. Não estava muito confiante depois da prova. Na verdade a impressão que eu tinha é que eu tinha pagado R$30 só para ganhar uma canetinha para fazer a prova. Mas não tinha muita confiança. Dado o tempo de resultados, eu não tinha computadores em casa, a gente não tinha celular, não tinha acesso à internet na época. Já 10 anos já se vão disso tudo, né? Então na época a gente não tinha acesso à internet assim. Na verdade eu tinha um computador em casa e a internet era discada. Lembra da internet discada? Internet discada você tinha que desligar o telefone em casa. Só que como eu ficava sozinho em casa com meu irmão, não podia desligar o telefone, porque era o acesso que a minha mãe tinha a nós. Então não podia acessar a internet, eu tinha que estudar com os livros em casa. Não estava muito confiante, o resultado saía na internet, e eu fui numa dessas cyber, lan house, enfim, para procurar saber do resultado. E o resultado não saiu no outro dia, não saiu no dia. Fui no outro dia no cyber procurar o resultado e nada. E todo dia eu ia e nada do resultado saía, até que um dia eu fui meio sem pretensão e o resultado estava lá. E o resultado tinha saído em ordem alfabética. E eu fui baixando, letra A, B, C, até chegar a letra J. Quando cheguei na letra J, eu fui já tremendo.
Jadson, e foi passando nome por nome até chegar João, João Pedro, João Paulo, João Vitor, meu nome estava lá. E me deu um desespero tão grande que eu comecei a gritar dentro do cyber sem lembrar que eu estava em casa, que eu não estava em casa. Eu comecei a bater na mesa, passei, e aquele desespero, euforia, eu olhei para um lado e para o outro e percebi que eu estava passando vergonha. Olhei para o lado e a menina do cyber que estava lá, porque para quem já foi em cyber sabe como é. Se você tem já a inscrição, tudo lá, você já entra direto num computador. E eu não percebi que a menina que estava cuidando do cyber naquele dia era uma ex-namorada minha, que nunca mais a gente havia se falado. Não por distância, mas por raiva mesmo. E ela olhou para mim, dizendo, esse cara está me fazendo passar uma vergonha. Olha, isso aí foi ex-namorado meu, olha lá, me fazendo passar vergonha. E eu olhei para ela assim, sem jeito, e falei, você lembra que eu queria ser pastor? Pois é, eu passei no vestibular. Ela, que legal, bom para você, feliz e tal. E aí me lembrei, eu preciso olhar a minha colocação. Eram 800 candidatos, 80 vagas. Eu fui olhar a minha colocação e eu tinha ficado em 10º lugar. Aquele mesmo rapaz, ele tinha me falado o seguinte, aquele que me influenciou muito para fazer a prova. Ele disse assim, olha, a quantidade que você acertou, você passou e passou entre os primeiros. Eu disse, não, claro que não, eu estava totalmente desacreditado. E de fato eu passei entre os primeiros. O fato é que o encontro que esse rapaz teve comigo mudou minha vida para sempre, porque afinal de contas eu fui para fazer a faculdade de teologia, ingressei no ministério pastoral 22 para 23 anos e hoje com 28 sou pastor de vocês. Eu só estou aqui hoje graças àquele encontro com aquele rapaz, porque se não fosse aquele rapaz eu estaria hoje repórter da Novo Tempo. Eu acredito nisso, eu acho que seria possível. Eu conheci a TV Novo Tempo agora na última segunda-feira. E eu acho que seria muito difícil de eu estar lá. Mas enfim, hoje eu sou pastor de vocês. Hoje eu sou pastor de vocês. Mas foi um encontro que mudou minha vida. Eu não sei se você já teve um encontro assim, de alguém que mudou o rumo da sua vida por completo. E isso acontece muito. E parece que esses encontros que mudam a nossa vida chegam na hora certa. Esses encontros marcantes e que mudam a nossa vida, quando você olha para trás e para analisar, você tem a certeza. Essa pessoa chegou na hora certa. Eu tenho essa convicção hoje, porque provavelmente o rumo que a minha vida tomava não era um rumo muito legal. Eu já estava começando a ser influenciado por amizades que não eram tão legais assim. E que provavelmente se eu continuasse com o mesmo plano que eu tinha, que era de fazer uma faculdade de jornalismo na Universidade Federal, provavelmente nem um cristão eu seria hoje em dia mais. Aquele encontro chegou na hora certa, para mudar a minha vida e para mudar para o rumo certo. Enfim, sobre mudanças, eu queria falar que algumas mudanças em nossa vida acontecem mais ou menos assim, como um iceberg. As mudanças mais claras, elas acontecem e ficam assim por cima, elas ficam de maneira visível, e essas mudanças representam mais ou menos 20%. Alguns dizem que, de fato, os icebergs, o que você vê são apenas 20% do iceberg e 80% fica para baixo. Você não consegue ver. E as mudanças acontecem na mesma proporção. As mudanças mais visíveis que acontecem na nossa vida, as mudanças que as pessoas conseguem perceber, as mudanças perceptíveis, são apenas 20%. As mudanças mais por dentro, a mudança no interior, a mudança de caráter, representam a maior parte e muita gente nem consegue perceber. E é mais ou menos isso. Tem o parecer, a aparência, as atitudes estão por cima. Mas tem o ser, o interior, que está por dentro, a sua mente. Essas mudanças as pessoas não conseguem perceber. E essas mudanças, elas geralmente acontecem baseadas nessas 3 coisas. Baseadas nos valores, nas crenças e na nossa cosmovisão. Uma coisa vai influenciando a outra de baixo para cima. A sua cosmovisão influencia muito naquilo que você acredita, nas suas crenças. A sua visão de mundo, aquilo que você consegue enxergar de mundo, aquilo que você pensa sobre o mundo ao seu redor, vai influenciar naquilo que você acredita, nas suas crenças. As suas crenças influenciam nos seus valores, e os seus valores vão influenciar nas suas atitudes. Então, querendo ou não,
A mudança lá na sua atitude tem que começar por uma mudança interior, na sua cosmovisão, uma mudança na sua mente. Veja que mudar às vezes a aparência é muito fácil. Se eu chegar de hoje para amanhã aqui para você e mudar, por exemplo, o meu penteado, vai ser uma mudança visível, todo mundo vai ver, mas é uma mudança exterior, é fácil de fazer. É só chegar na frente do espelho, pegar o pente, o gel e mudar o penteado, é simples. Parecer é muito fácil, ser é que é difícil. E essa mudança é a mais complicada e muita gente não gosta de fazer. É a mudança no ser. Ser é muito mais difícil do que parecer. Parecer é simples. Parecer ser uma boa pessoa, parecer ser gente boa demais, é muito fácil. Ser uma pessoa legal e ser uma pessoa de boa conduta, de boa índole, é completamente diferente, é muito mais difícil. E é essa mudança que às vezes a gente evita, que nós não queremos. A mudança real, então, acontece na nossa cosmovisão ou na nossa mente. Essa é a verdadeira mudança. É a mudança que Deus espera realizar em você hoje, através dessa mensagem. Deus quer falar com você que a mudança que mais importa é a mudança que vem de dentro para fora. Não é a mudança tanto no exterior. A mudança real acontece na sua cosmovisão, na sua forma de enxergar o mundo, na sua mente. Nós vamos falar hoje sobre um encontro que Jesus teve com Zaqueu. Afinal de contas, quem era Zaqueu? Zaqueu era um chefe dos publicanos, era um delegado dos publicanos. Mas outra pergunta surge: quem eram os publicanos? Os publicanos, eles se vestiam mais ou menos assim. Eram roupas bem suntuosas para as roupas daquele tempo. Eles se vestiam muito bem, com roupas as mais caras possíveis, mas tinha algo muito pertinente, vale a pena destacar. Os publicanos eram pessoas que não eram bem vistas pela sociedade. Por quê? O publicano era tido como um traidor do povo judeu. O publicano era o responsável por cobrar impostos do povo judeu. E ele repassava os impostos para o governo romano. O povo judeu odiava estar sobre o jugo do Império Romano. Eles não gostavam, porque o governo romano, se chegasse na sua casa e gostasse, por exemplo, da tua televisão, naquele tempo não tinha, vale a pena destacar, mas se fosse nos dias de hoje, estivéssemos sob o jugo romano, e um soldado romano entrasse na sua casa, gostasse da sua televisão, ele ia pegar a sua televisão, confiscar e levar para ele. Como assim? Não, gostei da sua televisão e vou levar. O povo judeu era massacrado, maltratado pelo Império Romano. E se tinha alguém que era responsável em boa parte por esse maltrato, era o publicano, que era quem cobrava os impostos. Então o publicano era tido como um traidor dentro do povo romano, dentro do povo judeu. Era um judeu que traía o seu povo na hora de cobrar impostos. E ele também era conhecido como um ladrão e aproveitador. Por que ele fazia? Bom, já que eu estou cobrando imposto, eu não vou deixar de levar a minha parte. Então, além de cobrar uma taxa muito abusiva que o governo romano já cobrava, ele ainda cobrava uma parte para ele embolsar, para ele enriquecer. E Zaqueu não só era um publicano, como era o chefe dos publicanos naquela região. Ele era um delegado dos publicanos, ele delegava funções. Olha, você vai cobrar ali naquela região, você vai cobrar naquela cidade, você ali naquele lugarejo. Então ele era o chefe, ele era um cara muito rico, muito às custas de roubar o seu próprio povo, aproveitar do seu próprio povo. Onde ele morava? Zaqueu morava em Jericó. E Jericó naquele tempo era uma cidade opulenta, uma cidade enorme, era uma metrópole daqueles tempos, uma cidade monumental. Mas também era carregada de miséria, como toda grande cidade. Eu estive em São Paulo, eu nunca tinha ido em São Paulo, capital. Eu estive em São Paulo e eu pude ver como é que acontece a realidade da cidade. Você vai nos shoppings, é uma coisa assim muito legal de se ver, uma cidade que está em constante movimento. 11 horas da noite no sábado nós estávamos passeando pela rua, parecia 7 horas da noite. Cidade em pleno movimento, não aparentava nenhuma miséria, mas só quando você vai se aproximando dos bairros periféricos, você vai percebendo a miséria em que muitas pessoas vivem. Uma situação assim que não dá para entender como alguém vive naquela situação. Então era o momento em que a cidade de Jericó vivia quando Zaqueu morava ali. O comércio, luxo e prazer era para os ricos.
Mas a esperança de esmola era para os pobres. Era assim o lugar onde vivia Zaqueu. E a história conta, o texto bíblico em Lucas capítulo 19 mostra que quando Jesus estava passando por Jericó, um homem chamado Zaqueu, um dos judeus mais influentes no negócio de cobrança de impostos romanos, e naturalmente um homem muito rico, ele queria ver quem era Jesus. Então para analisar de novo. Zaqueu, cobrador de impostos, rico demais, chefe dos publicanos, um homem que tinha curiosidade, ele queria ver quem era Jesus. Ele ouvia falar muito da fama desse homem, que visitava as cidades, curava as pessoas, tratava bem a todo mundo. Quem é esse cara? Esse cara que está levantando um movimento popular por toda a região, quem é esse tal Jesus? Existem alguns tipos de pessoas que querem ver Jesus. E dentre esses tipos nós temos o curioso, que era o caso de Zaqueu, plena curiosidade, ele queria saber quem é esse tal de Jesus. Nós temos também aquele que é o interesseiro, deixa eu ver quem é Jesus, porque eu ouvi falar que ele cura as pessoas, aí muita gente ia lá para ser curada. Tem aquele, na verdade, hoje em dia, que é o interesseiro, fala assim, eu vou na igreja, porque eu ouvi falar que fulano enriqueceu depois que ele foi para a igreja, então eu vou para a igreja. Tem aquele também que é um necessitado. E no final das contas, Zaqueu, ele vai de um curioso para um necessitado. Ele percebe que precisava de Jesus na sua vida. Eu não sei qual é o seu perfil. Se você veio aqui por curiosidade, que bom que você veio. Se você veio hoje ao Espaço Novo Tempo ou tem vindo de maneira mais interessada em outras coisas, eu vou lá porque tem uma turma muito bonita lá que canta, tem um rapaz lá que toca um violão, que chama Fagner, que é bonitão, ele é solteiro, mas ele não está disponível no mercado. Brincadeira, o Fagner é um bom rapaz. Mas se você veio com qualquer outro interesse, eu vou lá porque eu quero ser curado, eu vou lá porque eu quero prosperidade para a minha vida, ou eu vou lá com outro interesse, não importa por que você veio aqui. Se você veio por algum interesse, que bom que você veio. Se você veio aqui porque sente que é necessitado de Jesus na sua vida, que bom que você veio aqui por isso. Não interessa. O que interessa é se encontrar com Jesus. E Zaqueu era um desses casos. No princípio, um curioso. E ele queria ver quem era Jesus. E ele entendia que aquela era a última oportunidade que ele poderia ter. E de fato foi. Você ouviu essas propagandas? É amanhã, só amanhã, no Magazine Luiza. Você já ouviram essa propaganda? E aí eles falam assim, se você não vier amanhã, você vai perder a chance da sua vida. E tem muita gente que acredita mesmo. Gente, eu não estava nem precisando disso. Mas vai lá que no futuro eu precise, e é só amanhã que vai ter essa promoção. Então eu vou lá e compro. Outro dia eu vi uma entrevista daquele cantor, o Júnior, do Sandy Júnior, que a gente chama às vezes de Sandy Júnior pensando que é uma pessoa só, mas é de separado. O Júnior, eu assisti uma entrevista dele e ele falou que ele é um comprador compulsivo desses canais, Polishop, sabe? Esses canais que vendem produtos assim, bem exóticos. Diz assim, cadeira de massagem, Relaxator da Polishop. E aí você senta na cadeira e ela vai tremer suas costas e você nunca mais vai ser a mesma. Você pensa, nossa, que legal. Ele falou que é um comprador compulsivo dessas coisas. Quando ele vê, ele tem um monte de coisa que ele nunca nem usou. E que nunca vai precisar também. E às vezes a gente pensa que isso é realidade mesmo. E Zaqueu, quando percebeu Jesus está passando por Jericó, ele pensou assim, pode ser que nunca mais eu me encontre com esse Jesus. E de fato nunca mais ele se encontrou com Jesus. Porque depois que Jesus passa por Jericó, Jesus chega a Jerusalém e é preso. Preso, morto e nunca mais se encontra com Zaqueu. Sabe, eu não gosto de trabalhar ou falar ou pregar baseado no medo. Mas ninguém sabe quando vai ser a última oportunidade de se encontrar com Jesus. Quem sabe hoje vai ser a sua última e única oportunidade de se encontrar com Ele. Aproveite. Não deixe passar essa chance. Você já viu alguma situação na sua vida que você, depois de um tempo, porque na hora a gente não percebe, mas depois de um tempo você percebeu, a oportunidade passou aqui, foi embora e você não agarrou a oportunidade? Talvez isso possa estar acontecendo agora. Jesus vem,
Ele quer se encontrar com você, está passando por aqui, Ele está aí do seu lado, com uma oportunidade única. Eu quero me encontrar com você, meu filho, e você deixa passar. Ninguém sabe quando vai ser essa última oportunidade. E Jesus está estendendo essa oportunidade agora para você. Por fim, lembra daquilo que eu falei, alguns encontros que mudam, vêm na hora certa? Jesus veio na hora certa para Zaqueu, porque não tinha outra oportunidade para ele. Aquele foi o último encontro, mas foi um encontro que mudou a vida de Zaqueu para sempre. Zaqueu queria ver quem era Jesus, porém, era muito baixo, diz o texto bíblico, muito pequenininho, e não podia olhar por cima do povo. Nesse caso aqui, o povo era a barreira de Zaqueu, e o povo pode estar sendo a barreira para você. Quem sabe você vem em alguns momentos, alguns episódios, algumas séries, alguns programas aqui para o Espaço Novo Tempo, e o povo lá fora começa a falar para você: ah, então quer dizer que você está virando crente agora? Ah, não dou 2 meses para você. Ah, é crente agora? Ah, depois que não dá nada na vida, dá crente. Tem gente que fala assim, né? Ah, então quer dizer que você é de Jesus agora. Ah, e tem gente que começa a zombar de você. Para algumas pessoas o povo pode estar sendo uma barreira. Quem sabe é o povo da sua família que está falando: ah, mas você foi criado nessa igreja, como é que você pode ir lá naquela? Quem sabe é o povo da tua vizinhança que está zombando de você. Quem sabe é o povo da tua faculdade dizendo: ah não, esse negócio de religião é para quem tem a mente fechada. Mas sabe de uma coisa, o povo também era a barreira para Zaqueu, mas ele ultrapassou a barreira. Olha o que acontece com ele. Ele queria ver quem era Jesus, porém era muito baixo e não podia olhar por cima do povo. Por isso, olha o que ele fez. Ele correu na frente e subiu em um pé de sicômoro, ao lado da estrada, para ver dali. Ele subiu na árvore. O povo não me deixa ver? Eu vou transpor essa barreira. Ele subiu na árvore, ele subiu num pé de sicômoro. Eis aí um sicômoro. Sicômoro é uma árvore frondosa. E ele tem alguns frutos, inclusive alguns chamam o fruto do sicômoro de uma espécie de figo. Não é o mesmo figo que nós temos aqui no Brasil, mas é um figo lá daquela região. E Zaqueu subiu no sicômoro por ser uma árvore frondosa, cheia de galhos, e ele vai provavelmente para a beirada de um desses galhos para ver Jesus passando. E ele do alto da árvore consegue avistar Jesus. Zaqueu, ele não se importou com os obstáculos. Não se importe com quem anda falando de você. Ah, você está indo lá naquela igreja, está indo lá naquele espaço. Ah, você agora é de religião, você agora virou crente. Não se importe com os obstáculos. O que se importa é se encontrar com Jesus. Porque quando a gente se encontra com Jesus, a nossa vida muda. É isso que mais importa. Não tenha vergonha. Zaqueu era um homem rico, imagina só. O chefe dos publicanos subindo numa árvore para ver um cara de movimento populista, dos cristãos, um tal de Jesus, um cara do povão. E o Zaqueu, ele não se importou com a sua posição, não teve vergonha, subiu numa árvore. Por falar em vergonha, quando se trata de vergonha em relação à religiosidade, à fé, ao evangelho, a Jesus Cristo, quando se trata de vergonha dessas coisas, a Bíblia nos diz o seguinte, Paulo diz, Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Não me envergonho da Bíblia, não me envergonho do evangelho, não me envergonho de Jesus, porque é isso que salva a minha vida. Foi isso que transformou a minha existência, transformou a minha história e que pode transformar a sua também. Por isso eu não me envergonho. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ia para a igreja, colocava uma pastinha do lado, eu incorporava mesmo o papel do pastorzinho, bem pequeno. Eu tinha uns 12 anos quando entrei na igreja. E aí minha avó era testemunha de Jeová. E você sabe muito bem que testemunha de Jeová é quase que um exemplo em vestimenta quando se trata dessas coisas, né? Eles colocam uma roupa social bem vestidos e tal. E a minha avó queria que eu fosse bem parecido com eles. E ela me deu algumas roupas sociais, me deu uma pastinha, tipo testemunho de Jeová mesmo. E eu colocava uma Bíblia dentro da pastinha, alguns bloquinhos de anotação, canetas, régua, e ia para a igreja todo empolgado. E quando eu botava o pé do lado de fora, os meus amigos de bola, de futebol, enfim,
Começavam a gritar, lá vai o pastorzinho. Aquilo me matava de vergonha e de raiva ao mesmo tempo. Sabe como é que é? E aquilo me constrangia demais. Mas eu ia para a igreja. Passado um tempo, eu voltei na minha cidade. Eu voltei já como pastor mesmo. Eles diziam que eu era o pastorzinho, eu voltei como pastor. Hoje, a minha relação com esses meus amigos é de extremo respeito. Eles olham para mim, ali está o pastor. Aquele que a gente chamava de pastorzinho. Aquele que sentia vergonha. Hoje quem tem vergonha são eles. Porque quem teve a vida transformada e a vida modificada para melhor, fui eu. Não por mérito meu, porque eu sou uma pessoa legal, uma pessoa boa, não. Porque Jesus, Ele se encontrou comigo e mudou a minha história. Assim como pode mudar a sua também. Zaqueu não teve vergonha. E quando Jesus chegou, levantou o olhar para Zaqueu e chamou pelo nome. Olha que importante isso aqui. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. E Jesus não conhecia Zaqueu. A gente pensa que Jesus não conhecia Zaqueu. Mas Jesus conhece cada um de nós pelo nome. E se você está aqui hoje é porque de alguma forma Ele te chamou pelo nome, lá na sua casa. Ele te fez olhar ali algo na rede social que te fez estar aqui. Ele te fez um amigo te convidar para estar aqui. Enfim, você está aqui hoje porque Jesus te chamou pelo nome. Ele te conhece. Ele conhece cada detalhe da tua vida. Sabe aquele sofrimento que você está passando e pensa que nada vai dar solução? Jesus está vendo, Ele conhece. Sabe aquela luta que você tem passado, às vezes no casamento, às vezes com seus pais, às vezes no teu namoro ou na sua faculdade? Jesus te conhece pelo nome, Ele conhece cada detalhe. Ele vê a tua luta. Jesus chamou Zaqueu pelo nome e disse: Zaqueu, disse ele, depressa, desça daí, pois hoje eu vou hospedar-me em sua casa. Hospedar na casa de Zaqueu. Isso indica a intimidade que Jesus queria ter com Zaqueu. Uma vida próxima, estar perto. E é isso que Jesus espera ter com você também. Estar mais pertinho de você. Você ouviu uma música que diz: entra na minha casa, entra na minha vida? Essa música acabou virando até piada, chacota, alguns colocaram outros ritmos, enfim. Mas é uma música que fala uma verdade, é isso que Jesus quer de você. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer entrar na tua vida, Ele quer estar perto de você. Ele quer mudar a tua história. Ele quer se hospedar na sua casa. Ele quer ficar pertinho de você. E foi isso que ele disse para Zaqueu. E olha o que acontece. Zaqueu desceu apressadamente da árvore. Levou Jesus para sua casa com grande emoção e alegria. Eu fico imaginando Zaqueu chegando em casa agora. Imagina a cena. Amor, tá vindo um cara para jantar aí hoje. E a mulher disse assim: ô Zaqueu, eu já cansei de te falar, quando for chamar alguém para jantar aqui em casa, avisa com antecedência, eu não preparei nada. Não, mas eu te ajudo aqui. A gente faz, ajuda o quê, Zaqueu? Você não sabe fazer nada na cozinha. Não, mas tem outra coisa que eu queria falar. Ele não vem sozinho, não, ele vem com mais 12 ainda. A mulher ficou desesperada e Jesus estava indo. Mas Jesus foi. Não importava o que tivesse na mesa, Jesus seria muito bem-vindo e ele ficaria muito feliz com qualquer coisa que tivesse na mesa. Após o jantar, depois que Zaqueu se encontra com Jesus de maneira mais íntima e mais próxima, que é o que ele quer ter com você, Zaqueu começou a entender algumas coisas. Ele percebeu que a vida que ele vivia como um cobrador de impostos, ladrão, de forma injusta, tinha que mudar. E é isso que acontece quando a gente encontra com Jesus. Tem coisa na nossa vida que precisa mudar mesmo. A gente não quer admitir, quer continuar vivendo a mesma vida. Mas saiba, Jesus vai continuar insistindo vez após vez para que a tua vida seja mudada de alguma forma. Não importa que estágio você esteja hoje na sua caminhada com Jesus. Se ainda nem começou, se ainda está no começo, se está no meio, se já está numa caminhada bem avançada, não importa. Alguma mudança precisa acontecer. Porque é inevitável, quando a gente se encontra com Jesus, a mudança acontece. E foi o que Zaqueu sentiu: eu preciso mudar. Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, olha a mudança. De agora em diante, eu darei metade da minha riqueza aos pobres, que não era pouca coisa. E se descobrir que cobrei demais os impostos de alguém,
eu pagarei uma multa devolvendo-lhe 4 vezes mais. Ele diz, olha, eu não quero só dar metade dos meus bens para os pobres. Eu quero ir atrás das pessoas que eu cobrava impostos e eu sei que eu cobrava demais. E meio aqui que ele dá uma de João sem braço, dá um migué e diz assim, se eu descobrir que eu cobrei demais e tal. Mas ele sabia que tinha cobrado demais. Ele diz, eu vou até essas pessoas. E eu vou devolver para elas 4 vezes mais do que eu cobrei. Alguns estudiosos dizem que os cobradores de impostos publicanos cobravam 3 vezes mais do que o devido, para embolsar e ficarem ricos. Agora Zaqueu, além dessas 3 vezes mais que ele cobrava a mais, ele queria devolver 4 vezes mais. Essa é a mudança que Jesus espera que aconteça em nós. É a mudança do iceberg que eu estava falando. 20, 80. Jesus quer caminhar esses 80% com você. Ele quer mudar o que ninguém consegue enxergar. A tua mente, o teu coração. Existe essa grande diferença entre parecer e ser. Parecer, lembre-se, é fácil. O ser é que é difícil. E Jesus quer que você seja. Seja alguém diferente. A partir de hoje. Ele quer mudar os seus valores. Ele quer mudar suas crenças. Porque no final das contas Ele quer mudar sua cosmovisão. Ele quer mudar sua mente. Se Ele conseguir mudar isso aqui, o seu jeito de enxergar o mundo, mudar a sua mente, Ele vai mudar suas crenças, Ele vai mudar seus valores e vai mudar suas atitudes. É isso que Ele quer fazer. Uma mudança completa. Lembra que a mudança completa, a mudança real acontece na cosmovisão, acontece na mente, é isso que Ele quer fazer. Jesus é capaz de mudar. Mesmo que você olhe para a sua própria vida e pense, pastor, na minha vida não tem mais jeito. Eu já fui distante demais, já fui muito longe. Para mim não tem mais solução, pastor. Você está falando aí porque o senhor não conhece a minha vida. Entenda, ninguém nunca foi longe demais que Jesus não possa alcançar e mudar. Eu vou repetir. Ninguém nunca foi longe demais que Jesus não possa alcançar e mudar. Zaqueu saiu de mal visto a honesto e justo, de curioso a necessitado, de distraído àquele que não deixa passar as oportunidades. Zaqueu deixou de ser o baixinho a destemido vencedor de obstáculos, de rico tímido a desavergonhado, se é que essa palavra existe, audacioso, de inimigo de todos a amigo de Jesus. Jesus Cristo nos dá esse conselho. Romanos 12, verso 2. Deixem que Deus os transforme. Quem é que transforma a gente? Deus. Não é você que vai mudar sozinho a sua própria vida. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Afinal de contas, quantas vezes você já tentou e deu errado? E aí hoje Jesus vem e diz para você, filho, deixa eu transformar você. Essa mudança é Jesus quem realiza. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança do quê? Da mente de vocês. A verdadeira mudança acontece aqui dentro. Porque Jesus muda sua cosmovisão, muda os seus valores, suas crenças e por fim suas atitudes. Deixa Jesus mudar sua vida. Sabe, esse mesmo Jesus que estendeu as mãos para Zaqueu dizendo, Zaqueu, desce depressa, eu quero me encontrar com você. É o mesmo Jesus que estende as mãos para você nessa tarde dizendo, filho, eu vim te alcançar, eu vim mudar a tua história, eu vim mudar a tua vida. Assim como Zaqueu deu uma resposta, a gente também precisa dar. Eu não sei qual é a resposta que você vai dar, porque é uma resposta livre, está na tua mão. Se você quiser dizer para Jesus, Jesus, olha, ainda não, vamos com calma, esse negócio de religião, vamos devagar. Ele vai te entender, Ele conhece o seu coração. Mas se você quer dizer para Jesus, Jesus, eu preciso, eu sinto que eu necessito de uma transformação na minha vida. Tem muita coisa que precisa mudar. E eu estou tentando lutar sozinho e estou quebrando a cara, vez após vez. Eu vou deixar que o Senhor faça isso agora. Transforme a minha mente, o meu coração. Comece uma mudança de dentro para fora, porque eu preciso. Está sentindo que precisa? Quer permitir Jesus mudar você? Eu queria te convidar a orar a Jesus agora. Falar com Ele isso que está precisando falar. Conversar com Ele, Jesus, transforma a minha vida. Eu preciso dessa transformação.
Se você quer orar comigo pedindo isso para Jesus agora, eu te convido a ficar em pé. Você que deseja essa transformação, essa mudança, a orar para Jesus, dizendo isso para Ele. Porque o mesmo Jesus que mudou a história de Zaqueu também vai mudar a sua história. Basta você permitir. Feche os olhos. Vamos orar. Amável Pai, que amor é esse que não desiste de nós, que vai até o final a fim de nos resgatar, nos transformar, nos encontrar e mudar nossa história. Hoje, nós entendemos de maneira clara que a mudança que o Senhor quer realizar em nós é uma mudança que acontece de dentro para fora. Pai, muitas vezes nós não damos brecha para que Jesus mude a nossa vida, mas hoje o nosso coração está aberto. Assim como Zaqueu abriu a porta da sua vida para que Jesus entrasse, nós também estamos abrindo. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, muda a nossa história. Pai, nós queremos ser novas pessoas, mas sozinho a gente já viu que não dá certo. Queremos uma nova história ao teu lado. Transforma a nossa existência como transformou a vida de Zaqueu. É o que nós rogamos encarecidamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma excelente semana. Esperamos você aqui para o último episódio dessa série, a série Encontros. E que Deus te dê ainda uma ótima noite.